CRLV. CRLV. A habilitação, podemos ter 3 tipos de habilitação: ACC, PPD, CNH e o CRLV, que é o licenciamento. Esses documentos são de porte obrigatório, eles são só aceitos no original, então eu não posso tirar o xerox, mesmo indo lá no cartório autenticando. Mas se eu baixar no celular no formato eletrônico, ele é válido em todo o território nacional. Mas em papel tem que ser os originais. Deixar de portar os documentos de porte obrigatório é infração de trânsito, é infração de natureza leve. Recusar a entregar é gravíssimo. Então, se perguntar na prova os documentos de porte obrigatório, ou vai aparecer habilitação e licenciamento, tá certo, ou vai ser 4 siglas: ACC, PPD, CNH e o CRLV. Isso é importante saber, porque às vezes aparece lá PPD, CNH e o licenciamento. Aí o pessoal acha que tá certo, esquece da ACC. A ACC, ela é um documento de habilitação. Quem passa por esse processo é esse documento que ela vai ter, certo? Agora, já o registro do veículo é o CRV, Certificado de Registro do Veículo. Ele não é de porte, mas ele tem que ser mudado. Em 4 casos de mudança, a gente tem que fazer um novo CRV. Quando eu mudo o quê? Quando eu mudo o proprietário, quando eu mudo de residência, quando eu mudo qualquer característica no veículo e quando eu mudo a categoria. Se eu compro um veículo, quantos dias eu tenho para transferir esse veículo para o meu nome? 30 dias. Se eu não transfiro em 30 dias, é infração de natureza média. Mudança de categoria, por exemplo. Comprei um veículo particular, mas a partir de agora eu vou trabalhar como um taxista. Então ele vai deixar de ser particular, vai virar um veículo de aluguel. Muda também no documento. Comprei um carro azul, quero pintar de rosa. Pode? Pode, mas tem que constar isso no documento. Deixa eu ver, na página 19, fala sobre o nosso seguro DPVAT, que é o seguro obrigatório. O DPVAT, ele é um seguro que ressarce a vítima em si. Então, ele, lá na hora da prova, pode ser que apareça o que ele cobre e o que ele não cobre. O que ele cobre? Primeiro, morte, invalidez e danos. O que é isso? Morte vai ser pago R$ 13.500 de forma individual. Invalidez paga-se até R$ 13.500. Por que até R$ 13.500? Porque existe invalidez total e parcial. E danos são as despesas de assistência médica suplementares. Então se paga até R$ 2.700. O que ele não cobre são 4 fatores. Acidente causado por veículos automotores que não são de via terrestre, ele não cobre um dano material ou moral, não cobre um ato ilícito que é roubo ou furto, e ele não cobre se for um veículo estrangeiro circulando aqui no Brasil. Então as coisas que ele cobre são 3, ele cobre a morte, ele cobre a invalidez e danos. Não cobre se for veículos que são automotores, mas não são de via terrestre. Um exemplo, o helicóptero caiu no meio da rodovia. DPVAT vai pagar alguma coisa? Não, porque esse veículo não é de via terrestre. Se acontecer, por exemplo, um roubo, o ladrão foi lá, roubou meu veículo, na fuga, capotou e morreu. A família do ladrão vai receber alguma coisa? Não, porque aquilo ali foi um ato ilícito. E eu perdi meu veículo, deu perca total no veículo, eu vou receber alguma coisa? Do DPVAT, não. Porque ele não cobre um dano material ou moral e ele não cobre se for um veículo estrangeiro aqui em circulação no Brasil. Página 20. Na página 20, vai falar sobre os equipamentos obrigatórios. Então, está especificando aí, a partir da página 20, equipamento obrigatório para os veículos de 4 rodas, tem veículos aí de 3 rodas, aparecem os reboques, semi-reboques, os veículos de propulsão humana. Então, cada veículo tem o seu equipamento obrigatório. Tem uma perguntinha na prova que caiu assim: são equipamentos obrigatórios para veículos de 4 rodas ou mais, exceto.
Então, de 4 alternativas, uma está errada, certo? O exceto que uma não faz parte. Então, por exemplo, num carro. No carro precisa ter para-brisa? Precisa. No carro precisa ter retrovisores de ambos os lados? Precisa. No carro precisa ter chave de roda? Precisa. No carro precisa de chave de fenda? Não precisa, então vai ser esse. Essa parte é bom ler porque são várias coisas que são de equipamento obrigatório. Agora, apareceu aí na página 21 o extintor de incêndio. Extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos? Não mais. Desde 2015 tirou a obrigatoriedade. Então, hoje em dia, ele só é obrigatório para os veículos de grande porte e veículos inflamáveis. E sobre o extintor, caiu uma perguntinha assim. Fazem uso de extintor de incêndio, exceto. Então, vai lançar lá na pergunta 4 tipos de veículo, um deles não vai usar. Apareceu lá, carreta. Na B, caminhão. Na C, ônibus. Na D, motocicleta. Qual dos 4 não usa extintor de incêndio? Motocicleta. A não ser que você ponha na tua mochila e carregue, né? É uma pergunta bem óbvia, mas a pessoa pode se confundir, porque acha que às vezes está muito fácil e confunde. Mas a que mais cai na prova é a próxima perguntinha aí. Para reboque e semi-reboque, qual é o equipamento obrigatório para esse veículo? Então, para um reboque e semi-reboque, tem várias coisas. Tem para-choque traseiro, lanterna de posição, lanterna de freio na cor vermelha e um monte de coisa aí. Só que o que costuma cair na prova? Para um reboque e semi-reboque, qual é o equipamento obrigatório? Pode até circular a resposta da questão. São os protetores das rodas traseiras, que é o para-barro, mas na prova aparece como protetores das rodas traseiras. Veículos de propulsão humana, as bicicletas, também têm equipamento obrigatório. Então, uma bicicleta, ela tem retrovisores de ambos os lados? Não. Ela só usa o retrovisor do lado esquerdo. Buzina ou campainha? Então, uma bicicleta tem que ter campainha. Ela usa faixas refletivas nos pedais e nas rodas, luz branco-amarela na dianteira, vermelha na traseira. Então, ela também tem, sim, equipamento obrigatório. Página 22 fala para vocês aí sobre o transporte de criança nos veículos. Então, as crianças menores de 10 anos não podem ir no banco dianteiro do veículo, nem na garupa da motocicleta. Transportar menor de 10 anos no banco dianteiro ou na garupa da motocicleta é infração de natureza gravíssima. Mas tem uma perguntinha na hora da prova do Detran que fala: quando que eu posso transportar menor de 10 anos no banco dianteiro do veículo? Quando for caminhonete. Então, por exemplo, as crianças são transportadas sempre em dispositivo de retenção, conforme a idade e o peso. Então, as crianças de 0 a 1 ano são transportadas em bebê conforto, com o peso de até 13 quilos. Crianças de 1 a 4 anos, elas vão na cadeirinha, com o peso de 9 a 18 quilos. Crianças que têm de 4 até 7 anos e meio vão no assento de elevação, com o peso de até 36 quilos e o tamanho de 1 metro inferior a 1,45 m. Só as crianças de 7 anos e meio até 10 anos que já atingiram 1,45 m vão no banco de trás com o próprio cinto. Nessa estatura, o cinto para de passar no pescoço e começa a passar aqui no peitinho da criança. Aí pode usar, tá? Na condução, aí na página 23, condução dos veículos escolares. Para conduzir um veículo escolar ou coletivo, a idade mínima é 21 anos, curso de direção defensiva para escolares, categorias D ou E tem que ter, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. A velocidade máxima de um veículo escolar é de 80 km por hora. Qual é o tempo de inspeção desse veículo? Ele passa por inspeção semestral. Qual é o equipamento obrigatório para ele? É o
tacógrafo. E ele também tem uma faixa em toda a sua extensão. Qual é o tamanho da faixa de um veículo escolar? No mínimo 40 centímetros de vertical, escrito escolar. Se perguntar qual é o equipamento obrigatório para ele, é o tacógrafo, mas são várias coisas que ele tem como requisito. Então, se constar, tem que ter cinto de segurança para todos, ele passa por inspeção semestral de todos os equipamentos, todos os ocupantes do veículo têm que ter uma listagem contendo o documento, RG, o CPF de cada um que está lá, tem que ter a luz branco-amarela na dianteira, vermelha na traseira, o tacógrafo, a faixa de no mínimo 40 centímetros, mas geralmente na prova pergunta qual é o equipamento obrigatório, é o tacógrafo. E o tamanho da faixa também às vezes pergunta, o tamanho da faixa é no mínimo 40 centímetros. Espera aí. Para o condutor com deficiência física. Então, se aparecer na prova do Detran, o deficiente físico pode habilitar? Sim, pode se habilitar. Ele passa por uma prova comum ou especializada? Especializada. Ele passa por um médico ou por uma junta médica? Junta médica. Nessa junta médica tem 3 pessoas. Tem um médico perito, um examinador perito e um membro do CETRAN. Para nós aqui em Minas, essa junta médica acontece lá em Belo Horizonte. E o veículo tem que ser como? Adaptado para a necessidade dele. Então, geralmente, esses condutores fazem a prova ou a aula em veículo próprio, porque não tem como a autoescola fornecer um veículo para cada necessidade, né? Então, eles fazem em veículo próprio. O que a gente fornece? A gente tem uma faixa imantada do mesmo tamanho, no mínimo 20 centímetros, vai lá, cola no veículo da pessoa, terminou a aula, retira, identificando que ele é um aluno, que ele está passando por um processo de habilitação, certo? O condutor estrangeiro. Quanto tempo que o condutor estrangeiro pode fazer uso ou pode dirigir aqui no Brasil? 180 dias. Caso ele for permanecer aqui no Brasil, ou ele traduz a habilitação dele para o nosso português, ou ele também passa por um processo como qualquer um de nós brasileiros. Agora, página 24. No topo do livro aí, está falando sobre a PID. O que é a PID? Permissão Internacional para Dirigir. Ela tem valor para mim aqui no Brasil? Então, eu sou brasileira e sou habilitada no Brasil. Ela tem valor para mim aqui? Não. Aqui eu vou usar minha CNH. Então, eu uso a PID para dirigir em território internacional. Operador de máquinas, os tratores. Para eu dirigir um trator lá no meu sítiozinho, precisa de habilitação? Não. Para dirigir um trator em vias públicas, precisa, no mínimo, da categoria B. Agora, se eu for trabalhar com o trator, exercer uma atividade remunerada com ele, eu preciso, no mínimo, das categorias C, D ou E. E tem que ter um curso conforme a máquina de obra que for operar. Vai operar um patrol? Tem o curso dele, além das categorias. Transporte de produto perigoso, o curso é o MOP. Então, tem MOP com PP e MOP com PE. MOPP, MOPE. Movimentação e operação dos produtos perigosos ou movimentação e operação dos produtos especiais. Para transportar carga perigosa, também tem a idade mínima de 21 anos. Quais categorias? B, C, D ou E. Só não pode com a categoria A. O curso do MOP, ele tem uma validade de 5 anos, então de 5 em 5 anos tem que fazer uma atualização desse curso. Motoboy, mototáxi ou motofretista. Então, para ser um motoboy, mototáxi ou motofretista, a idade mínima é 21 anos. Quanto tempo de categoria A? 2 anos. No mínimo 2 anos. Qual curso? Curso de motoboy, de mototáxi ou motofretista. O veículo, para essas profissões, também tem equipamentos obrigatórios para ele. Ele precisa ter aquela antena corta-pipa, precisa ter o protetor das pernas, que é o mata-cachorro, tem que ter no baú, se for fazer um frete, o baú tem que ter faixas refletivas em toda a sua extensão. Essa faixa também é usada no capacete do condutor do veículo. Ele deve usar o colete com as faixinhas refletivas. Se for trabalhar de mototáxi, precisa ter aquela alça onde o cliente vai segurar.
E a cor da placa é vermelha e branca. Página 26. Na página 26, para nós o interessante aí, fala sobre a educação do trânsito, para o trânsito. Existe um órgão, que é o FUNSET, é o Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito. Então, o FUNSET, ele recebe 5% de tudo que a gente paga em infrações de trânsito para ele investir na área de segurança e educação. Então, vale essa quantidade de dinheiro para ele. Então, imagina só, o Brasil todo, né, 365 dias por ano, 24 horas por dia cometendo infrações e o pessoal pagando. Imagina quanto é destinado para esse órgão. Então, ele deveria investir na área de segurança e educação, certo? A Semana do Trânsito acontece do dia 18 a 25 de setembro, mas nem na Semana do Trânsito está tendo campanhas relacionadas. E o trânsito deveria sim ser ensinado nas escolas, porque aí de 1º ao 9º ano está construindo o caráter das crianças aí. Então aí essas crianças iam crescer cidadão consciente no trânsito. Dinheiro tem, para onde que vai, só Deus sabe. Então esse é todo o nosso módulo 1 de legislação. Então a legislação tem mais alguns módulos que pertencem a essa matéria. Então esse é o módulo 1. Desse módulo 1 tem 2 exercícios relacionados, começa na página 4 do livrinho, que aí vai ser esse livrinho aqui de fixação, né, que é o do Detran. Então aqui vai ter na página 4 e 5, 6 e 7, são 2 exercícios de fixação. Então aí agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem os exercícios e depois a gente volta continuando o próximo módulo, tá?